Bom dia, galerinha. Estamos aqui para mais um dia de estudos, ok? Mas antes disso, da gente começar a nossa aula, vou dar umas dicas de estudos para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro e seu caderno. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a transformação da matéria. Transformações físicas e químicas. As transformações que ocorrem nos materiais são classificadas em química e físicas. As transformações físicas, embora não sejam perceptíveis pela mudança na aparência do material, ocorrem de maneira mais passageira, não alterando intimamente a natureza da substância. Já as transformações químicas, elas são tão intensas que alteram a composição do material, fazendo com que a transformação produza uma substância quimicamente diferente do que se tinha no início. Vou dar um exemplo aqui de uma transformação física. Por exemplo, eu tenho um papel, ele está lisinho, uma folha de papel ofício, ele está lisinho, mas eu amasso ele todinho. Ele vai continuar sendo papel, não vai? Depois que amassar, ele só vai ficar um papel amassado, mas ele continua sendo um papel. Já a transformação química é diferente. Eu tenho esse mesmo papel, mas eu vou pegar e vou riscar um fósforo e vou acender nele. Ele vai queimar. Quando tiver a combustão, que acabar, esse papel ele não vai ser papel, ele vai terminar sendo cinzas. Então, houve uma transformação química nesse papel, ok? Transformações físicas. Quando alteramos o tamanho ou a forma do material, ele sofre uma mudança, mas não pode ser transformado em outro. Olhamos microscopicamente, percebemos que os átomos, íons ou moléculas passam por uma agitação ou reordenação, mas eles não são alterados. Por exemplo, aqui eu tenho sólido, que são as partículas que permanecem em posições fixas, por isso o volume e forma são bem definidos. Eu tenho um líquido, que as partículas se movimentam com mais liberdade e por isso o líquido tem um volume específico, mas a forma varia conforme o recipiente. Eu tenho um gasoso, que as partículas se movimentam em todas as direções e com grande velocidade, preenchendo todo o recipiente, por isso o volume e forma são variáveis. O exemplo mais comum que temos para a transformação física são os estados físicos da água. Por exemplo, ao aquecermos a água, ela vaporiza, ela sobe a fumacinha, ela evapora. Se congelarmos a água, ela solidifica e quando colocamos a temperatura ambiente, ela retorna ao estado líquido. A água em diferentes estados tem sua molécula rearranjada, mas a sua composição é a mesma, por isso temos uma transformação física. As transformações químicas, novas substâncias são criadas quando a matéria passa por uma transformação química. Reagentes são transformados em produtos por meio de reações. As reações fazem com que as ligações químicas sejam quebradas ou formadas, mas os átomos que participam da reação são os mesmos, só que rearranjados. Percebemos a ocorrência de uma transformação química por aparecimento de luz, surgimento de bolhas de um gás, formação de partículas sólidas, mudança de cor, percepção de cheiro. O sódio é um metal alcalino e com características da família reage violentamente à água. Se eu botar ele na água, ele vai incendiar. Então, ele vai sofrer uma transformação química. As transformações químicas e físicas. Vamos lá. Físicas são as transformações nas quais os materiais só alteram algumas propriedades, não se formam novas substâncias. Já a substância química, as transformações químicas ocorrem quando se detecta a formação de novas substâncias, podendo implicar na libertação de um gás, na mudança de cor, cheiro característico, uma chama ou um ruído, a variação também da temperatura. Ok? Já as equações químicas, temos também as equações químicas, elas são
uma forma de representar as transformações, as reações químicas, de uma maneira mais simples e direta, em que são colocadas todas as informações numa única linha por meio de símbolos. Como, por exemplo, tomemos como exemplo a combustão do álcool, que ocorre nos motores dos automóveis. O álcool, na realidade, é o etanol, e sua combustão ocorre quando ele reage com o oxigênio do ar, formando várias substâncias, sendo que os principais produtos são os dióxido de carbono e o vapor de água, ambos invisíveis. Essa reação química ela pode ser representada pela seguinte equação: o etanol mais o oxigênio do ar, ele vai formar dióxido de carbono e vapor de água, ok? Então, galerinha, concluímos mais um conteúdo, mas se vocês quiserem ver as nossas aulas, rever nossas aulas, é só acessar www.pequenospassos.com.br. Lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo e não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica, porque lá diariamente é postada as atividades diárias de vocês. Eu quero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.